Tontos é aquele tipo de dorama que muita gente vai assistir achando que é só uma comédia caótica e sem sentido. Mas se você olhar com mais atenção, percebe que por trás do humor exagerado existe uma crítica muito mais profunda do que parece. E é justamente isso que torna esse dorama tão interessante. Porque os super tontos pode até parecer besterol na superfície, mas quando você começa a ligar os pontos, tudo ganha outro significado. Então já deixa o like, porque esse vídeo vai explodir a sua cabeça e ele dá um trabalhão para fazer, para pesquisar, para analisar. Então se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre tenta enxergar os doramas além da superfície. Bem-vindo ao seu guia de dorama, onde você encontra os melhores doramas para assistir e se apaixonar. Annyeong! Eu sou a Yona. Anangoseyo. Ambientado em 1999, bem na virada do milênio, o dorama acompanha moradores atrapalhados de uma pequena cidade que começam misteriosamente a desenvolver superpoderes. Tudo isso em meio ao medo do famoso bug do milênio. Aquela paranoia mundial de que a chegada dos anos 2000 causaria um colapso tecnológico global. A protagonista, uma jovem completamente desajeitada, acaba se tornando peça central da história depois de despertar habilidades sobrenaturais. E o mais interessante é que o dorama usa essa estética divertida e caótica para esconder assuntos muito pesados. Porque, no fundo, Super Tontos fala sobre mutação, experimentos humanos, manipulação e controle. E agora eu preciso que você grave essa palavra: mutação. A protagonista, por exemplo, ela entra em contato com resíduos tóxicos despejados por uma fábrica e sofre alterações no corpo. Ou seja, ela não nasceu especial, ela foi alterada. O segundo protagonista também, só que diferente dela, ele foi usado diretamente como cobaia em experimentos médicos e biológicos. Então, enquanto ela sofre uma mutação involuntária, ele é transformado pela própria ciência. E conforme o dorama avança, você percebe que praticamente todos os heróis da história surgiram de algum tipo de alteração biológica. Mas o dorama disfarça tudo isso com humor, ação e personagens excêntricos. E é aí que a série fica genial, porque ela pega algo extremamente sombrio e embrulha numa estética leve, quase infantil. Só que por trás da comédia existe uma pergunta muito desconfortável. Até onde a ciência pode ir em nome do progresso? E o mais assustador é que isso não vem só da ficção. Você mesmo agora deve estar ligando alguns pontos. A indústria farmacêutica, a alimentação, as roupas que eu visto, a poluição do ar, tudo isso causa alteração genética na gente. Mas nesse vídeo aqui, nós iremos aprofundar mais ainda. Existe um momento do dorama em que percebemos que essas pessoas alteradas acabam atraindo seguidores fanáticos, quase como uma seita. E isso conecta muito com acontecimentos reais também. Então vamos começar para os fatos reais da história.
Em 2010, os Estados Unidos pediram desculpas oficialmente por experimentos médicos realizados na Guatemala entre 1946 e 1948. Você sabia disso? Durante esses testes, centenas de pessoas foram infectadas propositalmente com sífilis e gonorreia, sem consentimento. Eram prisioneiros, pacientes psiquiátricos, pessoas vulneráveis, que foram usadas como cobaias humanas em nome do avanço científico. E isso é real. Tudo que eu estiver falando aqui no vídeo, vai estar o link na descrição do vídeo para você pesquisar também. Não é teoria da conspiração, não é invenção de filme. Aconteceu. E isso faz você olhar para o dorama de um outro jeito. Porque a partir daí, você começa a perceber que Super Tontos não está falando apenas de superpoderes. Está falando sobre pessoas sendo usadas. Agora pensa comigo, você já parou para analisar como a medicina descobriu tantas coisas sobre o corpo humano? Como um neurocirurgião sabe exatamente onde mexer no cérebro? Como médicos aprenderam detalhes absurdamente específicos sobre a anatomia humana? Parte desse conhecimento veio de períodos extremamente sombrios da história. E sim, eu sei que talvez você esteja pensando: calma, virou um documentário agora, Yoná? Mas continua aqui comigo, porque é aqui que o dorama fica ainda mais assustador. Durante a Segunda Guerra Mundial, diversos experimentos médicos antiéticos foram realizados em prisioneiros e civis, sem consentimento. Testes brutais, desumanos, cruéis, tudo na época do bigodinho. E um dos maiores símbolos disso é o famoso livro Atlas da Anatomia Humana, produzido naquele período. Um livro considerado extremamente avançado pela riqueza de detalhes. É considerado um dos melhores livros de medicina que existe, mas que carrega um peso ético gigantesco, porque parte do conteúdo foi baseado na dissecação de corpos de vítimas do regime do bigodinho. E isso torna tudo ainda mais desconfortável, porque muitos avanços científicos nasceram de atrocidades humanas. E o dorama Super Tontos parece brincar justamente com essa linha tênue entre o progresso da medicina, da ciência e a desumanização. A personificação disso aparece na história no grande vilão, o cientista. Um homem que vê as pessoas apenas como objeto de tese, cobaias descartáveis em nome da evolução científica. E repara numa escolha muito interessante que o Super Tontos teve. Muitas das vítimas dele eram crianças. E essa escolha foi inteligente na história porque reforça ainda mais a ideia da vulnerabilidade, da impotência, da falta de defesa. Mas, apesar disso ser pesado, uma das críticas mais interessantes esteja na manipulação. Porque o dorama mostra ali seguidores fanáticos obedecendo cegamente figuras poderosas e apoiando essas atitudes hediondas. E isso aparece ali através da religião. Mas a crítica vai muito além da religião, porque a manipulação existe em todo lugar aqui na vida real, fora da ficção. A manipulação está na televisão que você assiste, nas redes sociais que a gente usa, nos influenciadores, nos filmes, na música, na internet. E sem perceber, muitas vezes a gente começa a repetir pensamentos que nem são realmente nossos. Opiniões que até ontem a gente não tinha.
Estamos sendo manipulados. E aí, o dorama fecha com chave de ouro, deixando uma mensagem muito inquietante. Que depois de toda a luta, de toda a destruição, o vilão continua vivo. Como se o dorama estivesse dizendo que esse ciclo nunca acaba. Que talvez o mundo continue funcionando através de controle, manipulação e experimentação. E aí vem a parte mais assustadora, a nossa colaboração com isso. Porque hoje, nós mesmos entregamos os nossos dados o tempo inteiro. Você comenta perto do celular que quer comprar um tênis rosa e do nada começa a aparecer anúncios exatamente daquele produto. O seu celular escuta, os aplicativos monitoram, os algoritmos observam tudo. E isso levanta outra pergunta. Será que usamos tecnologia ou ela usa a gente? É uma cooperação praticamente involuntária. E é por isso que Super Tontos, de tonto, não tem absolutamente nada. Porque ele prova que críticas sociais não precisam ser óbvias para serem profundas. Às vezes, elas vêm escondidas no humor, no absurdo, no caos e até em cenas que fazem a gente rir. E eu também preciso deixar aqui as minhas menções honrosas aos protagonistas, o Chao Eun-woo e a Park Eun-bin, porque os dois foram muito bem em dar vida a esses personagens. Especialmente a Park Eun-bin, que consegue equilibrar perfeitamente o humor, a estranheza e emoção. E é isso que eu mais amo no dorama, pessoal. Porque muitos deles parecem simples ali na superfície. Mas quando você começa a cavar um pouco, você vai mais fundo, você percebe que existe muita coisa sendo dita ali. E se você chegou até aqui, você já percebeu que aqui no canal não é resenha genérica. Sempre que o dorama trouxer temas interessantes, críticas escondidas ou reflexões mais profundas, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu disse tudo isso não é pra te assustar, não é pra você sair surtado por aí, mas é pra você saber a realidade em que a gente vive e que o mundo não é cor-de-rosa. Então, se você gosta de vídeos que vão além da superfície dos doramas, se inscreve no canal, que aqui a gente não assiste só por assistir. A gente tenta entender o que a obra realmente quer dizer. E agora eu quero saber, teve alguma coisa em Super Tontos que você percebeu e eu não falei aqui? Porque eu sinto que esse é o tipo de dorama que quanto mais a gente pensa, mais coisa encontra. Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero ler as teorias de vocês. E se você ainda não assistiu Super Tontos, está disponível na Netflix, dublado e legendado com 8 episódios. E talvez o mais assustador seja perceber que a parte mais absurda do dorama não é ficção. Annyeong!